Ó, vamos falar hoje como que você caga uma pergunta no mundo do coach, como você acaba com a tua pergunta poderosa no mundo do coach, e vamos falar também de quando que, olha que louco, né? O que é louco no mundo do coach? Eu vou te ensinar como cagar uma pergunta e vou te ensinar quando que você usa a técnica de cagar uma pergunta pro bem. Olha que louco! Vamos falar disso agora. Fala, coach! Ó, eu não sei se você tá ligado, mas a gente aprende desde sempre. Eu não sei se você já é coach formado. Esse canal aqui, o canal Viver de Coaching, é um canal para coach formados, mas você é bem-vindo se você ainda não é coach formado, beleza? Se você tá namorando com o mundo do coach, você é muito bem-vindo. O que eu queria que você soubesse? A gente aprende, normalmente, na primeira formação de cara, logo, pelo menos quem se forma comigo aprende, que um jeito de cagar uma pergunta é começar ela com por que você fez tal coisa? Por que você não fez tal coisa? Por quê? Por quê? E a grande pergunta que eu te tenho é, por que não fazer a pergunta começando por porquê? Você sabe o porquê disso? Ou a gente só repete? Muitos coaches acabam só repetindo, não se faz uma pergunta começando por quê? Eu queria dividir isso contigo agora e queria te explicar quando é que você deveria começar uma pergunta por porquê. Então, quando não começar com porquê e quando começar com porquê, beleza? Então, vamos começar com porquê que eu não tenho... tá? Esse porquê tá bravo aqui no vídeo. Quando que eu não começo uma pergunta por porquê e qual é a razão disso? Né? As perguntas, em geral, quando você faz uma pergunta para um cliente teu, você tem que ter um dos 5 objetivos das perguntas. Existem 5 razões de você fazer uma pergunta, né? E quando uma das razões, por exemplo, é para gerar reflexão e aprendizado. Eu pergunto algo para gerar reflexão e aprendizado no meu cliente. Então vamos imaginar que ele não fez a tarefa da semana dele, o que ele se comprometeu a fazer naquela semana. Ele não cumpriu. Ele disse que ia correr 3 vezes por semana e não correu. Ele disse que ia estudar 1 hora por dia e não estudou. Ele disse que ia marcar uma entrevista numa empresa e não marcou. Ele disse que ia fazer alguma coisa que ele não fez. O que acontece? Às vezes o coach, ou por inexperiência, ou porque não conhece, ou porque não aprendeu a técnica adequada, vira para o coach na semana seguinte, o cliente não fez, ele começa, tem um momento certo para você perguntar isso, e aí o que acontece? Quando ele pergunta, o coach vira e fala, cara, eu não fiz essa semana, isso realmente. Qual é a tendência? Cara, mas por que você não fez? O porquê deflagra na pessoa a vontade de dar uma razão, uma justificativa. E o oposto do que você quer na hora de gerar reflexão e aprendizado é uma justificativa. Por que você não fez isso? O que o cérebro do teu coach, não é por maldade dele não, é por nossa responsabilidade ter começado a pergunta com porquê. O cérebro do nosso coach vai pensar assim, ó, bom, por que eu não fiz isso? Porque eu tive muita coisa para fazer, porque no dia que eu me programei meu pneu furou, porque eu fui deixando para depois e acabou que eu não fiz. Tudo isso, o porquê atrai justificativas. E a última coisa que você quer é que ele justifique para você. O que você quer é que ele tenha reflexão e aprendizado para que ele leve esse aprendizado para a próxima semana. Então, o que seria uma pergunta aqui de reflexão e aprendizado? Cara, se você pudesse viver essa tua semana toda de novo, o que você faria de diferente para ter conseguido realizar o que você não fez? Olha a diferença. Ele não vai dizer... Aí se ele começa dizendo assim, mas é porque eu não tive... Eu entendi que você não teve tempo. A minha pergunta não é o porquê que você não fez. Já entendi, estamos aqui, bate aqui. A minha pergunta é o que você poderia ter feito de diferente? Porque você deflagra no teu coach o modo foco na solução e não o modo foco no problema. Por isso que a gente não faz a pergunta por quê. Porque quando eu faço a pergunta por quê, eu deflagro o modo justificativa no meu coach. Beleza? E olha que louco, a gente faz isso com nossos filhos, a gente faz isso às vezes com os nossos maridos, nossos chefes, nossos funcionários. Cara, por que você não fez isso? Cara, por que você tirou uma nota 4 pro filho? Aí o filho vai fazer o quê? Ligar o modo justificativo. Pai, por que o professor não explicou a matéria direito? Por que você não estudou comigo? Por quê? Aí você pergunta pro teu filho assim, filho, o que você pode fazer de diferente para na próxima prova, ao invés de ser um 4, você tirar um 5 ou um 6? Aí ele não vai ligar o modo justificativo, vai ligar o modo foco na solução. O que eu poderia ter feito diferente? Beleza? Então é por isso que a gente não faz a pergunta por quê. Só que eu te prometi explicar. E quando que eu uso o porquê, Jerônimo? Olha que massa, né? Coach é técnica, coach é método, né? A gente ouve muitas vezes as pessoas falando assim, eu aprendi um monte de ferramenta, certo? Mas você sabe aonde usar essa ferramenta? Você tem
você sabe o método para onde encaixar essa ferramenta, né? Então a gente precisa ter método. E olha que legal, existe a hora que você faz a pergunta do porquê. Vou te explicar agora. Se liga, quando a gente sabe que dentro do coaching, o coach profissional ele tem que estar atento, com o ouvido atento, você tem que estar atento, nós temos que estar atento o tempo todo para palavras do coach, frases que o coach repete, que podem ser uma crença que ele tem que seja limitante para ele, que seja uma interferência para ele. Então, muitas vezes o coach diz assim, pena que eu não posso mais fazer isso. Cara, pena que para mim não serve. Pena que papapá. E ele vai repetindo que pena que não dá, pena que não pode, pena que não serve. Nesse momento, se você encaixar a pergunta por quê, a chance dele te entregar uma crença naquele momento é muito forte. Entende a lógica? Ó, naquele momento ele virou para você e falou assim, cara, pena que para mim não serve. Por que que não serve? Esse porquê, ele vai trazer o que dele? Uma justificativa. Só que aqui eu quero a justificativa, porque talvez a justificativa traga uma crença limitante para ele. Então, vou dar um exemplo. Pena que eu não consigo mais fazer isso. Por quê? Por que você não consegue mais fazer isso? Pela minha idade, né? Pô, eu tenho... Né, foi um caso concreto que eu vi. Eu tenho 56 anos de idade, eu não consigo mais mexer no iPhone. Então, então quer dizer que mulheres de 56 anos de idade não podem mais mexer no iPhone, que era o caso da cliente, dessa cliente. Então, ali estabelece, talvez para mim, uma crença. Só que eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero perguntar o porquê. Porque eu quero que ela me dê o quê? A justificativa, que provavelmente pode ter uma crença por trás. Jerônimo, e aonde que você aprende isso tudo para dividir com a gente? Cara, a vida inteira eu fui coach de agenda lotada. Eu desligava, quando eu atendia presencial, eu abria uma porta, era tipo, entrava um cliente e saía outro. Opa, bom dia, tudo bem? Como vai? Saiu outro. E quando eu passei a atender online, era tipo, então tá bom, um abraço, bate aqui, sessão incrível, até a semana que vem, plum, opa, bom dia, como vai? E aí, como que você tá hoje? Era terminando uma na outra. Óbvio que hoje eu não tenho mais o volume de clientes que eu tinha lá atrás. A minha vida hoje eu treino mais. Eu sou coach de coaches hoje. Então, quando eu atendo coach para ter sucesso profissional. E eu preparei para você um treinamento gratuito chamado Workshop Viver de Coaching, onde eu conto, gratuito, 100% gratuito. Tá? O link vai estar na descrição do vídeo, vai aparecer aqui em algum lugar na tela já. Em algum lugar no vídeo vai aparecer para você, ou se não aparecer, vai na descrição daqui que vai ter o link, é onde eu vou ensinar o que eu fiz para sair do zero, ganhar confiança, lotar minha agenda, ter fila de espera para passar a viver 100% de coach. Eu nem sei se você quer viver 100% de coach, talvez para você queira só uma renda extra. Vou falar para os dois tipos de pessoas, para quem quer viver de coaching e para quem quer ter o coach como renda extra, sem mudar de vida, sem mudar a sua vida atual. Querendo mudar ou não querendo mudar? Clica no link, você vai curtir, é totalmente gratuito, ele fica no ar por pouquinho tempo. Então ele vai ficar no ar mais ou menos uns 10 dias esse treinamento. E aí clica lá e assiste. E antes de ir embora, não vai ainda pro workshop não. Curte o vídeo, que é a forma que você diz pra mim, Jerônimo, que massa que você e seu time pararam para gravar esse vídeo e disponibilizou aqui pra mim. Curte o vídeo e agora sim, vai lá ver o workshop, que ele é gratuito por pouco tempo. Um abraço e vamos!